Por exemplo, tem gente que acha que suco é uma coisa saudável. Suco é uma das piores coisas que uma pessoa pode tomar. Por exemplo, para você fazer um copo de suco de laranja. Quantas laranjas você coloca ali? Você espreme de 6 a 7 laranjas? Você come 6 ou 7 laranjas uma vez? Então você está dando um pico de glicose ali, de frutose no seu corpo. Você vai ter um pico de insulina que vai inflamar o seu corpo. Porque a insulina a gente sabe que é o hormônio mais inflamatório que tem no nosso corpo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Tamara Góes. Obrigada por ter aceitado esse convite e por falarmos de algo tão importante hoje, né, que é a obesidade, todos os males, né? Muita gente está aí falando só de problema com droga, álcool, estresse, e obesidade é algo realmente sério, né? E que a doutora vai nos contar se o percentual entre nós brasileiros ainda continua tão alto. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu que agradeço. É uma oportunidade importantíssima para conversarmos sobre um tema tão importante que é a obesidade no Brasil e no mundo. Cada vez mais crescem os números, com mudanças de estilo de vida que nós tivemos. Nós importamos muito um estilo de vida americano, um estilo de vida de países que falham muito em combater a obesidade, e a gente deixou muito nosso feijão com arroz para comer porcaria, né? E cada vez mais voltados aí para a tela, para a internet, cada vez mais sedentários. Então isso aí é algo que a gente precisa conversar e conversar sério. Maravilha. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua decisão pela medicina, para que nós possamos conhecer um pouco da sua história e depois a decisão pela nutrologia. Explica para a gente de forma didática, até porque eu acredito que uma das dúvidas, né, das pessoas, eu estou com obesidade, eu vou procurar o endócrino, quem eu devo procurar, como isso deve acontecer? Uhum. Bom, eu sou filha de médica, tá? Minha mãe foi professora da UNB, é citopatologista, ela era uma pessoa que trabalhou muitos anos no Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, como cancerologista mesmo, uma pessoa que sempre teve um olhar muito romântico com a medicina, né? Então ela tinha essa coisa de missão de vida mesmo, né? Do médico ser aquela pessoa que tinha que se doar completamente para a medicina, sem pensar muito na questão de só enriquecer, esse tipo de coisa. Então, para ela sempre me passou muito esse princípio. Eu sempre fui apaixonada por medicina, desde pequena, eu sempre soube que eu quis ser médica, eu sempre ouvi isso muito também da minha mãe, dos médicos mais antigos, que médico nasce querendo ser médico. Aqueles que vão para a faculdade de medicina para querer um status, alguma coisa, geralmente não são médicos que têm muito dom da medicina, né? Que é essa questão de se doar mesmo, de consolar, de estar ao lado. Para mim, isso tem um lado muito sagrado. A nutrologia foi uma das coisas que eu fiz nutrologia ortomolecular, fiz medicina da longevidade e fui parar na medicina da obesidade, que é o meu grande amor, assim. Mas antes disso tudo, eu fui para a medicina integrativa, justamente porque eu via que fora da medicina integrativa eu não tinha muito sucesso no tratamento dos meus pacientes. Essa coisa de ver pessoas como órgãos independentes, assim,
é uma coisa que tende a falhar muito quando você quer um tratamento eficaz para o seu paciente. Então, eu comecei a estudar muito fisiologia humana, que eu acho que deve ser a base de estudo de todo médico que quer ter um sucesso dentro da profissão. E sucesso que eu falo não é sucesso midiático ou até um sucesso financeiro, é um sucesso de você conseguir tratar com sucesso, com eficácia o seu paciente, de resolver o problema do seu paciente. Então, foi aí que eu comecei todos esses estudos. Eu leio muito sobre várias coisas, então eu me interesso por muita coisa justamente por saber que o corpo é um só e tirar um pouquinho essa coisa da medicina da doença que a gente sai doutrinado da faculdade para exercer isso aí. Aquela coisa assim, se você fala uma queixa, se você se queixa de alguma coisa para mim, eu vou enquadrar a sua queixa em algum remédio que eu conheço. Isso aí não faz para mim sentido algum. Óbvio que a gente pensa em terapia medicamentosa e tal, mas assim, o que está acontecendo, né? Eu me deparava muito com isso. Por que a pessoa está assim? Será que isso não tem um fundo familiar, um fundo emocional, um fundo espiritual? Por que não? E quando eu falo de espiritual, eu não falo de religião. Eu falo de conexão da pessoa com ela mesma, com o eu superior dela mesma. Aquela reconexão que a gente perdeu muito, porque as pessoas sempre buscam um intermediário, né? Alguém que intermedia a sua busca, seja por Deus, ou queira chamar de Deus, de fonte criadora, do que seja, dependendo do que a pessoa acredita. Mas a gente não tem que ter esse intermediário. Acho que a gente tem que se ligar a isso e aí eu falo o que Jesus falava, né? Que Deus está aqui dentro, ele não está lá fora. Então quando a gente começou, o ser humano começou a colocar Deus lá em cima e a gente aqui embaixo, a gente se distanciou muito e ficou todo mundo perdido precisando de um intermediário. Quando você reconecta, você vê que está bem mais próximo. Essa né? questão você consegue solucionar a sua vida inteira. Sim, faz todo sentido. E eu queria entender essa questão que você sempre traz, que ama tratar obesidade, que gosta. Quando foi que você se despertou, aconteceu algo específico que você entendeu que esse era o caminho? Já na faculdade, eu tive aula de nutrição, né, na faculdade, e eu lembro que a minha professora, ela trabalhava no ambulatório de obesidade, eu comecei a frequentar congressos de cirurgia bariátrica, e sempre fiquei assim, mas será que a solução para isso é uma coisa tão radical como você mutilar o seu corpo para poder parar de comer? Então, aquilo ali eu falei, não, peraí, tem um elo perdido aí, tem alguma coisa que a gente precisa resolver nisso. Eu vi que os tratamentos propostos por vários outros colegas eram sempre a base do remédio. Era aquela coisa assim, não, vou te passar 4, 5 remédios, eu vou te passar um antidepressivo, um ansiolítico, eu vou te passar um remédio até para convulsão, e jogo um monte de coisa para você para ver se dá certo. As pessoas se sentiam muito mais colaterais do que tinham sucesso no emagrecimento. Então, isso me desafiou. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre fui muito magra na infância. Quando eu entrei na faculdade, aquela coisa de você não ter tempo para nada e A faculdade de medicina é uma coisa integral, o dia todo, não tinha tempo para nada, aí você é estudante, você também não tem dinheiro para nada, então aquela coisa só estuda e se vira, né, come porcaria, como que é mais barato e tal, longe de casa, enfim. E aí eu comecei a engordar, e eu comecei a ver que as pessoas me olhavam diferente. Eu não fiquei obesa, eu fiquei com sobrepeso. E ainda assim as pessoas me tratavam diferente, me olhavam diferente. Na hora de entrar na loja, o vendedor me olhava assim, para você eu acho que não vai ter. Porque eu não sou pequena, eu já sou uma pessoa alta, relativamente alta, mas eu brinco que eu fiquei igual o monstro do Lago Ness, né? Enorme, assim, gordinha, grande, e aí eu sofri um estigma, obviamente não era o estigma que um obeso tem, ou que um super obeso tem, mas eu comecei a sentir isso. E eu falei assim, alguma coisa tem que ser feita, porque meus problemas eram muito mais emocionais. Óbvio que o emocional, ele afeta a sua alimentação, porque você fica tentando tampar buraco da sua alma com comida, né?
e aquilo foi prejudicando a minha saúde, inflamando o meu corpo, e aí eu tive um quadro de depressão muito forte, quando eu tinha meus 23 anos, por aí. Justamente porque era um mundo de coisas, não era só questões psicológicas, familiares, mal resolvidas, todo mundo tem, mas a questão de eu ter inflamado muito o meu corpo. Então eu comecei depois a encaixar uma coisa com a outra, sabe? Então a obesidade é uma coisa que é muito mal compreendida, sabe? É uma coisa assim, é falta de vergonha na cara, é preguiçoso, é uma pessoa que não quer, como é que come? E aí eu comecei a estudar de onde vem isso também. E aí eu me deparei com uma conclusão de que por que a gente olha feio para o obeso? Por que ele incomoda tanto? Porque nos primórdios da humanidade, quem comia muito estava tirando comida dos outros, né? A gente não tinha essa produção de alimentos que o mundo tem hoje. Então começou daí, é uma coisa que está enraizada mesmo no nosso DNA, desde sempre. Então essa coisa de olhar para o obeso e falar assim, olha o sem vergonha aí, dá até uma raiva, é uma coisa de, peraí, ele está comendo mais do que eu, então ele está ali, né? Aí você for ver as sociedades mais antigas, os reis, as rainhas, eles eram gordos, porque aquilo ali é um símbolo de prosperidade, né? Então tudo isso aí está no imaginário e está no cultural, no coletivo do ser humano. Então você combater isso é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito desafiadora também. Então aí eu me apaixonei por isso, eu falei, alguma coisa tem que ser feita por essas pessoas, mas não, assim, mudar a sociedade só olhando, para olhar para essas pessoas. São essas pessoas se olharem diferentes, se reconectarem com elas mesmas e saber por que ela está acumulando tanta coisa dentro delas e ficando tão grande. E na prática hoje, como é que você faz isso acontecer? A medicina moderna tem algo aí de diferente? Ou até antes de entrar mesmo, né, no método, como é que você desmonta dia a dia essa ideia? Bom, primeiro é tentar compreender o paciente no sistema onde ele vive, né? O que está acontecendo, quais são as crenças limitantes que essa pessoa traz, porque tem muita gente que fala assim, mas eu sempre fui gordinho na vida, nunca vou ser magra. Tem muita paciente que fala assim, olha, eu sei que eu nunca vou ser magra, mas eu tô gorda demais, eu quero pelo menos só ter saúde. Eu falei, não, peraí, não é assim, sabe? É desmontar essas crenças e falar assim, você pode ter o corpo que você quiser ter, sabe? Se você quer ter um corpo sarado, você pode ter. Se você quiser ter um corpo esbelto, magrinho, você pode ter. Quer ter um corpo forte, um corpo assim, você consegue, porque hoje em dia a gente já tem os recursos para isso. Eu sempre falo assim para o meu paciente, deixa que a pessoa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não sei. Quem tem que conseguir sou eu, sabe? Eu que tenho que dar. Como médico, a pessoa está confiando em mim, eu que tenho que dar o caminho das pedras para essa pessoa. Porque eu já tracei isso, eu vim até aqui, né? Então, a pessoa quando entra no meu consultório, eu falo assim, calma, você vai fazer esse tipo de mudança na sua vida, só segue o que eu falo, que a coisa vai acontecer. E eu vou até o final, eu sempre falo isso, eu não deixo ninguém assim, não consegui, então a gente vai até o final, sabe? Agora, a medicina, ela ainda falta um pouquinho desse olhar, fora um pouquinho do biológico, para entender a obesidade e, ao mesmo tempo, também levar em consideração a inflamação do organismo da pessoa. Porque quando a pessoa está muito inflamada, ela está com a resistência insulínica, ela está com alguns processos, por exemplo, o intestino que não funciona, porque a gente sabe que tudo começa no intestino. Você abordar a medicina sem ir para o intestino, você vai falhar miseravelmente, porque aquela pessoa ali, ela está inflamada, o intestino vai jogar em contra, ela não vai produzir os neurotransmissores que ela precisa, não vai absorver bem os nutrientes, não vai conseguir fazer tudo que tem que fazer, desintoxicar o corpo, ela vai se inflamar mais, ela não vai conseguir ter um resultado positivo. Pergunta que eu acredito que muita gente ouve, principalmente quando surgem esses novos termos, né? A gente começa a repetir sem muitas vezes de verdade, de fato, entender. O que é estar inflamado? Bom, gente, quando a gente fala inflamado,
A gente geralmente fala, a pessoa está inflamada. Você bateu o seu dedo na ponta da quina de uma mesa, né? E aí ele inchou, ficou vermelho, doloroso. Aquilo ali é uma inflamação. Então, isso é um conceito de inflamação aguda. Quando a gente fala de inflamação do corpo, a gente fala de inflamação crônica. Como é que a gente inflama o nosso corpo? Aí a gente tem que entrar no conceito de como o intestino funciona, né? O nosso intestino, ele tem um lúmen, né? Que ele é um tubo com células justapostas, uma grudadinha na outra, né? Com cílios e tal, tem a estrutura dele. E tem as bactérias ali, a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que fazem tudo pra gente. Para você ter uma ideia, nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Dessas 100 trilhões, 90 trilhões são bactérias. Uau. Então eu brinco que nós somos praticamente bactérias que dirigem, né? que fazem tudo. Isso. Então, isso aí, se não tiver no equilíbrio, você vai gerar inflamação no seu corpo. Então, se você não der para essa microbiota o que ela precisa, que são bons alimentos, que nós, fibras e tal, que nós chamamos de prebióticos, se você não alimentar essas bactérias de uma forma que a população que quer te defender seja maior do que a população que quer te destruir, você vai ter o que a gente chama de desbiose. Esse desbalance, esse desequilíbrio da microbiota faz com que as nossas células comecem a liberar vários fatores inflamatórios no nosso corpo. Por exemplo, a gente fala muito do glúten, né? O glúten, assim, eu sei que estou um pouco me estendendo, mas só para a gente ter Tranquilo, tá ótimo. A história do glúten no mundo. O glúten, que é aquela proteína do trigo, a gente sabe que o trigo alimentou o planeta inteiro durante a história da humanidade. Só que nos anos 70 fizeram um estudo e falaram, não, o mundo vai crescer muito, a população do mundo, e a gente não vai ter alimento para todo mundo. O que a gente vai fazer? Vamos deixar o trigo mais resistente a pragas. Então eles modificaram a molécula do trigo geneticamente. Ficou uma molécula muito grande, né? A gente não tem todas as enzimas para quebrar essa molécula no intestino. Ela chega no intestino tão grande que o intestino acha que está sendo atacado. Aí o que ele faz? Começa a lançar um monte de fator inflamatório. Aí surgem as doenças autoimunes. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, tireoidite de Hashimoto tem uma ligação direta com glúten. Psoríase, etc. Um mundo de doenças, câncer, alguns tipos de câncer também tem uma ligação aí com glúten. Esses são estudos da medicina funcional, principalmente. E aí, você inflamando o seu corpo, ele joga contra você. Ele começa a criar doenças autoimunes, diminuição da produção de neurotransmissores. Então, a inflamação crônica não é só a questão de você, por exemplo, estar ali com um quadro de diarreia ou intestino preso, né? O intestino, ele sempre te avisa. É simples, assim, a gente sempre fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Os orientais falam que é o primeiro cérebro, porque ele nunca se engana. Se você comer uma comida que te fez mal, ele vai te avisar. O nosso cérebro não. A gente engana ele, a gente acredita em mentira, a gente faz besteira. Convence ele. A gente faz, né, o mal pra gente mesmo, pros outros, etc. Então, o intestino não. Se você comeu alguma coisa, você teve uma azia, você teve uma disenteria, alguma coisa, ele tá te avisando, tá com gases, ele tá te avisando que tem alguma coisa errada. O problema é que a gente se desconectou da gente de ouvir os sinais do nosso corpo, né? A gente acha assim, essa questão de estar sempre ligado a uma medicação, se eu tiver alguma coisa eu vou tomar um remédio, pronto. Não é isso, escuta o que está acontecendo, vai atrás e lembra do que você fez. Percebe o que está errado ali. E não repete. Isso. Vai se entendendo, faz todo sentido. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou que se essa microbiota que me ajuda, né, ela está desequilibrada, daí essa inflamação vai criando as doenças autoimunes. Será, ou eu entendi bem, se eu estiver errada, você me corrija, que essa autoimune, quando ela vem, eu já tenho que descobrir, entender e parar com aquilo. Ela vem no sentido de ajudar também, porque se continuasse daquela forma, não ia
Você entende o que eu conectei? Sim. Porque a doença autoimune, de uma forma ou de outra, eu vou ter que parar. Se vem aí uma celíaca, o Crohn, Isso. ele vem porque, como uma forma de me salvar ali, porque se eu continuasse com aquelas práticas seria muito pior, será? Exato. Essa resposta imunológica é que o corpo acha que ele está sendo atacado. Ele percebe que ele está sendo atacado, ele está te defendendo. Mesmo criando uma doença. Mesmo criando uma doença. Porque aí ele começa a atacar, ele é meio ali... Se organiza. Não sabe o que está acontecendo e começa a atacar a própria pessoa. Para né? sobreviver. Para sobreviver. Então isso aí sempre é assim. O grande problema na medicina é que a gente encara a doença autoimune, assim, é uma doença autoimune, ninguém sabe por quê. Sabe sim, falhou o fator genético, falhou, mas por quê? A base da maioria das doenças que nós conhecemos é a inflamação crônica. Então, se a gente não for nisso, a gente não trata nada, inclusive a obesidade. Até uma depressão surge de uma inflamação crônica, que a gente acha que não é, que é uma coisa... Não, se o seu intestino está inflamado, se você de vez em quando assim se sente, dá uma tristeza enorme, me sinto mal, não sei o que, dá uma olhadinha no seu intestino. Sabe? Será que o seu médico pediu uma serotonina para você? Será que é um conjunto de coisas que não podem ser separadas? Sabe? Então, assim, você tratar uma doença autoimune sem você ir na causa, isso a medicina integrativa ela faz isso, ela vai na causa do problema. Qual que é a causa? A sua alimentação. Então, muda a alimentação. Só que, infelizmente, hoje muito pouca gente está disposta a mudar alimentação, estilo de vida, que é uma coisa rápida como um remédio, né? Ah, sim. E ao longo desses 10 anos, você criou um método próprio, TGS, é isso? Isso. O que ele tem que vai além do remédio, da alimentação? O TGS, ele é um protocolo que ele tem fases, certo? A primeira fase é uma fase de emagrecimento rápido, tá? Que ela pode variar de 21 a 40 dias, dependendo do sobrepeso que a pessoa tem, do quanto precisa perder. Eu não utilizo nada no TGS que não seja natural, tá? A pessoa perde aí, por exemplo, mulher perde de 8 a 12 quilos nesses 40 dias, de gordura. Eu utilizo alguns suplementos que mantêm a massa muscular, tá? Então a gente vê por bioimpedância toda semana que a massa muscular fica e que o que ela perde é gordura. Então é um emagrecimento bonito. A pessoa afina, ao invés de ficar caída, flácida, etc. E eu exijo que a pessoa vá toda semana no meu consultório, porque eu preciso saber como é que ela tá, as dificuldades que ela tem, se tem dificuldade. Eu quero que ela se sinta abraçada. É uma coisa meio que pegar na mão mesmo e vamos. É isso. Porque eu não posso pegar uma pessoa que está a vida inteira lutando contra a obesidade e falar assim, vai sozinha, ela não vai. Primeiro porque são pessoas que, muitas já estão ali na base, no desespero mesmo, falam assim, eu nunca vou conseguir. E isso, para a pessoa, é muito destrutivo. A pessoa se sente muito sozinha. Então, quando ela tem esse acompanhamento, faz toda a diferença. A primeira consulta é uma anamnese longa, eu converso muito com a pessoa, quero saber de tudo o que está acontecendo na vida dela, o que ela faz no dia a dia, as idas dela ao dentista, o que ela... Enfim, tudo. E aí, passaram esses 40 dias, ela vai caminhar sozinha por 21 dias, numa dieta de transição, numa fase de transição, com outros suplementos. Aí, nesses primeiros 40 dias, eu já desinflamei o corpo dessa pessoa. Então, ela já está dormindo melhor, ela já está com humor muito melhor, ela já consegue controlar o que ela vai comer, a pele dela tem um viço melhor, o cabelo está melhor, ela se sente mais leve, mais feliz até. E aí, ela entra em 21 dias para poder lidar sozinha. Eu falei, olha, com 21 dias eu não quero você aqui, eu vou te ensinar como você comer e não engordar mais. E nos 21 dias a pessoa vai levar isso, que são lições que ela leva para a vida toda. Depois desses 21 dias a gente se vê de novo e traça novos objetivos. Aí é muito individualizada, por exemplo, vai que a pessoa já chegou no peso. Sim. Homem, então, com esses 40 dias, ele perde assim de 15 até 20 e tantos quilos. É impressionante, porque o homem é muito mais rápido, né? E aí, chegou no peso, o que você quer fazer? Vamos trabalhar agora em ganho de massa muscular?
ou vamos trabalhar agora em desinflamar o corpo, desintoxicar e tal. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Então, nessa terceira fase, a gente consegue fechar. Eu quero devolver, digamos assim, para o mundo o paciente longe do espectro da doença. E com saúde, de preferência saúde plena. Aí a pessoa, eu trabalho no meu consultório eu tenho uma psicóloga que me auxilia, eu tenho um terapeuta de medicina chinesa, também auxilia para as pessoas que fecham comigo acompanhamentos, ela já tem tudo isso aí. Então é uma abordagem que pega a pessoa pela mão e fala assim, agora a gente vai. E eu acredito que quanto mais rápido essa pessoa conseguir emagrecer e a gente depois só ficar por conta de manter isso aí, melhor o resultado. Porque aquela coisa que a gente vê muito assim, vou te passar uma dieta, uma medicação, vai fazendo aí, eu te vejo com 1 mês, 2 meses, 6 meses, isso não vai acontecer, a não ser que a pessoa seja assim, um ser muito evoluído, que fala assim, eu vou fazer isso, mas a gente sabe que no nosso contexto não é assim, né? Sim, com certeza. E falo de cadeira, de lugar de fala, né? Até porque desde a adolescência, diferente de você que foi sempre magra, não, na adolescência, já tinha uma oscilação de peso, aí ia pro tal do médico lá em Minas, que você comprava o remédio, emagrecia 10 quilos em 1 mês. Emagrecia, quando voltava, o peso e mais um pouco. Uhum. Aí ia o peso e mais um pouco, depois da minha gestação, fui para 113 quilos. Então, eu vivi, e é isso, você quer emagrecer rápido, é muito importante, até para dar continuidade, só que ter alguém do lado, porque esse caminho também de o quanto demora, e vai devagar, e vai sozinho, e você consegue, e tudo isso aqui é o que a gente ouve mesmo. Mas só pode ser sem vergonha. Você já está comendo de novo? É isso. É desafiador. E tem também uma questão da pessoa, quando ela está restringindo alimentos e tal, está numa dieta restrita e tal, ela entra em contato com os piores demônios dela, com as piores coisas. Então, isso sempre é uma coisa assim, é uma mexida em tudo. É uma mexida profunda. Que a pessoa sente assim, meu Deus, olha o vício que a pessoa tá, porque a gente come muito mais do que a gente precisa, Sim. Né? Essa é uma verdade. Mas eu sempre falo assim, calma, isso vai passar. O que eu quero é que você volte a comer as coisas que você gosta, sem ter prejuízo para o seu corpo. Agora você precisa se educar, porque a gente fala de reeducação alimentar. Ninguém foi educado para se alimentar. Então eu sempre falo de educação, vamos começar do zero. Vamos mudar, por exemplo, tem gente que acha que suco é uma coisa saudável. Suco é uma das piores coisas que uma pessoa pode tomar. Porque é uma coisa que inflama o seu corpo. O suco, por exemplo, para você fazer um copo de suco de laranja. Quantas laranjas você coloca ali? Você espreme de 6 a 7 laranjas? Você come 6 ou 7 laranjas uma vez? Então você está dando um pico de glicose ali, de frutose no seu corpo. Você vai ter um pico de insulina que vai inflamar o seu corpo. Porque a insulina a gente sabe que é o hormônio mais inflamatório que tem no nosso corpo. Então, se toda hora a gente ficar tendo pico de insulina, você vai botar muita gordura na sua parte abdominal e vai te gerar uma resistência insulínica que pode te levar para um diabetes tipo 2, e aí você vai ter uma dificuldade muito maior de se livrar disso. Então, são esses hábitos que a gente traz da infância, porque geralmente os nossos pais eram pessoas que passaram por restrições, né? Financeiras, alimentares, são pessoas assim que... Então a gente cresceu, principalmente as pessoas da nossa geração, assim, raspa o prato. Ai, tem que raspar o prato. Come tudo. Menino bonito é menino gordinho. Né? Se a criança está muito magra, ai, muito magro, coitado, vai morrer. Não, gente. A gente tem que mudar isso dentro da cabeça da gente. E isso é coisa que a gente traz da nossa infância. Sim. Né? Sim, com certeza. Você afirma que emagrecer, antes de tudo, é uma mudança espiritual. O que significa isso na prática? Significa que você precisa se observar, mudar a sua identidade, tá? Porque emagrecimento é mudança de... Se não tiver uma mudança de identidade, você não consegue, você vai estar sempre voltando para aquela pessoa com sobrepeso. Então, você pensar assim que, eu tô com esse meu corpo aqui, grande, pesado, que tá me trazendo
riscos para minha saúde, que está me deixando deprimido, que está me deixando mal, socialmente inadequado, e você se conectar e falar assim, não, eu quero mudar, eu vou mudar isso. E você falar que quem manda, assim, introjetar que quem manda no seu corpo é você. Porque a gente sabe aí em vários estudos que quando a mente muda, a nossa mente ela tem total capacidade de conversar com as nossas células e mudar aquilo ali. Aquele experimento daquele médico japonês, que eu esqueci o nome dele agora, com a água, com as moléculas da água, que quando ele falava palavras, a molécula mudava, aí tirava foto. Então ele falava palavras como assim, paz, com amor, e a molécula ficava linda, parecia um floco de neve. E falava depois assim, te odeio, você é uma pessoa ruim, eu não gosto de você e tal. A molécula ficava de uma forma horrível. Isso a gente faz o tempo inteiro com a gente. Eu sempre falo assim com os pacientes, quando chega alguém e fala assim, mas eu me detesto, eu olho no meu corpo, eu não gosto de mim, eu fico pensando assim, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou isso. Aí eu fico, vem cá, quem que é a pessoa que você mais ama na sua vida? É meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu marido, é minha esposa. Você falaria desse jeito com ele? E a pessoa fala, não. Então por que você está falando isso com você? E a pessoa se jogar para o centro da vida dela. A única responsabilidade que a gente tem, a maior responsabilidade que a gente tem, quando Deus colocou a gente na Terra, é com a gente mesmo. Sim. Se a gente não cuidar, a gente não cuida de ninguém. Então, é a pessoa voltar para isso e falar assim, não, agora eu vou me cuidar. E se cuidar não é só fazer um procedimento estético, não, é você ser generoso consigo mesmo, expressar amor por si mesmo, falar assim, não, eu quero hoje me cuidar, hoje eu vou me botar para dormir, hoje eu vou me botar no colo, e falar assim, eu sou uma pessoa que eu preciso disso, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho muito amor dentro de mim, o que eu faço, e fazer isso por você. É isso, a espiritualidade é isso. Sim, e Tamara, sabe quando eu, de fato, já acho que passei por todas as possibilidades possíveis, desde anel gástrico, que enche, de tudo. E de verdade, foi quando eu aprendi a me cuidar, porque eu me amava, não porque eu me odiava. Uhum. Agora eu vou emagrecer, porque que raiva. Foi quando eu comecei a entender o quanto os meus braços, mesmo que tivesse ali, né, gordinho, ou a perna que era com isso que eu me movimentava. Então, eu me amei a tal ponto que primeiro eu me amei como eu estava, me tratei bem como eu estava, para de fato, por amor, não por dor, não por raiva, porque aí realmente vai retornando, porque vira uma prática. Então, acredito que o amor próprio, ele precede também essa questão do emagrecimento, porque a autoestima, ela vai subir e descer dependendo do que acontece, mas se ali atrás tem amor próprio, então vai ter um momento como tem, que você acaba comendo, porque essa questão da compulsão e da obesidade, é a gente entender que de fato é um problema e você vai ter que ficar vigilante sempre. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho que estar vigilante sempre, porque comer é um lugar muito mais rápido, né? Para o estresse ou tudo que acontece. Mas eu concordo em gênero, número e grau com isso que você falou, porque enquanto você está se odiando, né? Se xingando, eu nem com meu cabelo eu falo algo ruim. Nossa, como... Não, vamos lá, tá... porque tudo que você trata bem quer estar perto de você, porque nos machucar dessa forma, né? Exato. Mas é bem por aí mesmo. São os decretos que a gente faz. Todos os dias a gente faz um monte de decreto. A gente fala assim, ai meu Deus, como tá difícil. Ai, vou pegar o trânsito, vai estar péssimo. Ai, eu vou chegar no trabalho, vou sair morta. Ai, aquela pessoa vai vir hoje, vai ser horrível. Você está decretando, está o tempo inteiro fazendo decreto. Isso para o seu subconsciente, assim, ele já está se preparando ali. Então, você imagina se a gente mudar esses decretos. E falar assim, nossa, hoje meu dia vai ser maravilhoso. Hoje eu vou, sei lá, se você ouve uma música que você gosta no carro, já vai melhorando ali a sua
a sua frequência ali, né? Total. Para chegar e falar assim, nossa, essa pessoa, ela é desafiadora, mas vai ser ótimo encontrar com ela hoje, porque ela vai gostar de mim, porque a gente vai ter um relacionamento. Momento. E é isso, é mudar isso aí. Sim, dentro da minha crença, não sei se praticamos da mesma crença, mas dentro da minha, isso que você traz como decreto, são as profecias que a gente faz o tempo todo. Então, né, eu mesmo, antes de todo e qualquer programa, eu faço a minha oração, que é justamente uma projeção. Eu já agradeço pelo resultado, pelas câmeras, pela minha equipe. Tinha um colaborador que trabalhava conosco, que uma vez ele falou assim, nossa, ainda bem que você orou e que você orou antes de começar. Por quê? Eu acho que algo aconteceu, eu falei, tá vendo? Então, é isso. E eu pratico isso muito, muito, muito. E a virada de chave foi um livro que eu li aos 17 anos. Ali começou, depois eu enveredei pela PNL, por tudo, mas foi do Laí Ribeiro, que o sucesso não acontece por acaso. Mudou. E é justamente isso, o poder da nossa fala. O mundo foi criado através do verbo. Meu filho chegou um dia desse, tinham batido no carro atrás, ele sentou, que merda, tal. Eu falei, nossa, que bom você tá vivo e tá aqui, mas o carro eu comprei, só bate quem tem carro. E enquanto você achar que isso é balela, que isso é conversa, né? Porque a gente ouve isso, ela tá falando porque tá assim, ela tá falando, é real, é muito real. E pensar, é um pensamento assim que até meio poliana, assim, né? Falar assim, poxa, perdi meu voo. Não sei, tá, mas será que era para você estar ali mesmo? Né? Claro que a gente é o dono da nossa vida, a gente faz as coisas acontecerem, mas tem coisas que, tudo que foge da nossa mão não é problema da gente. Então, assim, a gente não pode pegar o mundo inteiro e falar assim, eu vou resolver tudo o tempo inteiro, controlar, porque quanto mais a gente exerce essa coisa do controle, quer controlar tudo, mais a gente perde o controle da nossa vida. Total. Então, a gente só consegue mudar a gente. Então, para a obesidade também é isso. A única pessoa que pode mudar o seu corpo é você mesmo, né? Você vai, assim, vai me procurar, eu vou te dar um caminho que já foi testado, aprovado por mim. Só faz que vai dar certo. Eu falo muito isso, né, nos treinamentos também. Se tivesse dado certo até aqui, você não estava aqui. Então vamos tentar algo diferente, cumpre, faz. Né, faz essa parte que pode acontecer. E é muito bom quando as pessoas começam a confiar que tem alguém que estudou, que praticou, que sabe do que está falando e que de fato entende, acolhe, compreende, né, para que esse caminho seja mais leve, mais fácil, porque sozinho, principalmente com essa questão do peso, é muito difícil. Realmente, nesse caso eu te falo, é um desafio, porque desafio nós podemos vencer, mas para quem está naquele lugar, ter esse acolhimento de entender assim, cara, eu sei, não é fácil, né? E quando você tem alguém nesse momento para ir junto, porque tem toda essa questão da vergonha já, né? O que você falou é realmente algo que você é visto de outra forma. Mas achei sensacional também, essa eu nunca tinha ouvido, essa questão dos reis, e traz, quando a gente entende o contexto histórico, facilita tanta coisa. Exatamente, exato. Na sua consulta, você olha para família, trabalho, hábitos, rotina, dramas pessoais. Por que esse contexto muda completamente o resultado do tratamento? Porque eu não posso tratar uma pessoa, um adolescente, por exemplo, que vive com a mãe e o pai, que tem tudo, que se preocupa em ir para a escola, tirar boas notas, aí vai para a academia, vai fazer futebol, vai malhar, vai fazer dança, luta, etc., com uma mulher na menopausa, mãe solo, que não tem mais contato com a família, que trabalha 12 horas por dia. Não vai ser a mesma coisa. Eu preciso adaptar várias coisas para essa pessoa conseguir o resultado. Então, se eu tratar um paciente como só uma pessoa... Todos iguais, o resultado vai ser horrível, que é isso que a maioria também eles já vieram para o meu consultório por conta disso, sabe? Mas funcionou para o fulano, eu quero também, não, calma, tá? Isso acontece muito com a questão das canetas emagrecedoras, né? As pessoas
usam e falam assim, o fulano teve um bom resultado, eu quero também. E não acontece, porque às vezes acontece ou às vezes não, mas assim, você tem que individualizar e você precisa saber como é que tá, onde está inserida essa pessoa, está na sociedade para você ter um direcionamento melhor. Quanto é que essa pessoa pode gastar por mês? Será que ela vai ter condição de oferecer o último medicamento que tem para emagrecer? Ou a última fórmula manipulada, que eu sei que a pílula do exercício, etc., o melhor probiótico, não sei o quê, ela vai dar conta? Não. Então, qual a magia que eu, dentro do meu conhecimento, vou ter que fazer para proporcionar para ela tudo que ela pode fazer que tem efeito dentro do que ela consegue fazer? Então, isso é muito importante também. Muito. E quando você fala isso, a nossa audiência pode entender que eu posso procurar a doutora Tamara, que existe quem vai poder pagar o Mounjaro, por exemplo, mas ela tem outra possibilidade e outra possibilidade para que eu consiga atingir o meu objetivo, dependendo do que, de fato, ali eu tenho de disponível para investir na minha saúde. Na verdade é o seguinte, os meus protocolos, eles têm um valor por conta do segmento do acompanhamento que eles têm, né? Eu nunca passo nada absurdamente caro, então muito paciente meu chega, isso é uma coisa até meio controversa, assim, chega para mim falando, eu fui no fulano tal, ele me passou não sei quantos R$1.000 de tratamento injetável, disse que eu preciso daquilo toda semana, que se eu não fizer aquilo, eu não vou conseguir e tal. E falando assim, doutor, eu fiquei sabendo que você não é assim, que o seu tratamento não é assim. Se a pessoa tem só a condição de pagar a consulta, de repente não fazer o protocolo, ainda assim a gente vai trabalhar várias coisas. Vamos desinflamar seu corpo, muda esse estilo de vida, vamos lá, vamos fazer uma dieta junto aqui para você. Ele nunca vai sair de mãos abanando, sabe? Eu acho que isso é a questão da missão que eu te falei no começo, sabe? Porque senão eu vou ser dinheirista, eu vou trabalhar com outra coisa. Porque medicina, se você for ver bem, o tanto de vida que você deixa de lado quando você é jovem, quando você está estudando, será que compensa você, entendeu? Não é isso. É a questão de você ter a sua missão de fazer assim, eu vou fazer a coisa certa e vou fazer diferença na vida das pessoas. Eu me lembrei de uma coisa que cabe uma bela analogia aí. Eu acredito que eu tinha uns 12 anos. Uma professora, né, de história. Ela, com uma fala, tanto que eu me lembro até hoje, né, me inspirou para algo, e aquilo ali é uma mudança de rota. Então você é capaz sim, se essa intenção está no seu coração, e também se essa intenção e essa busca, ela é genuína, essa dor já está tão difícil que você de fato decidiu arrancar esse prego do pé, em uma conversa efetiva que você traçar ali e eu seguir, eu vou conseguir. Até porque essa intenção está com você, mas tem que estar comigo também. Sim, né? Porque as pessoas às vezes se colocam muitas barreiras, às vezes até onde não tem. Não consigo fazer atividade física. Por que não? Porque eu não tenho tempo. Vamos lá. Como é que é o seu dia a dia? E depois beleza, mas será que você... mas eu tenho um filho pequeno. Será que você que tem condição financeira, você não teria como ir para uma academia que tem uma brinquedoteca? Eu fazia isso com meu filho, sabe? Eu não tinha com quem deixar, eu levava ele para a academia, tinha uma brinquedoteca, ele ficava ali, ia malhar. E não precisa você se enfiar na academia, malhar 1h30, 2 horas. Não, malha meia hora. Sabe, meia hora por dia faz alguma coisa. Você não está perdendo tempo. Está perdendo tempo em relação ao quê? Ao seu trabalho? Então saiba que você é substituível para o seu trabalho. Porque se você morrer, vão botar outra pessoa. Com certeza. Isso é mais nova, às vezes, entendeu? Com outras perspectivas, ou não. Mas você não é substituível nem para você, nem para sua família, para as pessoas que te amam. Então a pessoa tem que... É o que o Laí Ribeiro, que foi meu professor, fala sempre. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, depois você vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Com certeza. E acaba que tudo que você capitalizou durante esse tempo, né, você vai ter que utilizar para a saúde. A gente vê muito isso, né? Vamos lá. Mounjaro. Começamos a falar dele. É para todo mundo, não só ele, ou ele em especial a gente pode falar, ou as canetas em geral.
Funciona para todo mundo ou não? Então, o Monjaro é uma evolução de todas as canetas análogas do GLP-1 que nós temos, né? Começou lá atrás, Saxenda e tal, depois o Ozempic, enfim, eu não sei muito bem o que veio antes, assim, mas o primeiro que eu me lembro foi do Saxenda, ali meados dos anos 2000, mais ou menos. E tinham muitos colaterais, e o que a gente via é que as pessoas até emagreciam, às vezes pifiamente, e um tratamento muito caro, não era acessível para todo mundo, e parava de tomar, voltava o dobro de peso. O Monjaro ele veio para revolucionar isso porque ele é análogo de duas moléculas, o GLP-1 e o GIP. E o que acontece com isso? Ele é muito mais fisiológico, ele imita muito mais a fisiologia do corpo, tá? Ele é um medicamento excelente, tá? Que veio realmente para revolucionar, a gente vê perda de peso, até para compulsão ele é excelente, porque os outros não paravam a compulsão. Te dava uma náusea, você passava muito mal, mas a compulsão, mas mesmo assim você olhava um chocolate e queria comer. O Monjaro não faz isso, tá? Agora, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem pessoas que não respondem ao tratamento com o Monjaro, tá? Chegou dia desses no meu consultório um homem super obeso, ele já estava pesando 160 quilos, já estava usando 10 miligramas, a dose super alta de Monjaro, há meses não emagreceu 1 grama. Aí eu falei para ele, olha, a gente precisa desinflamar o seu corpo. Não adianta você tomar Monjaro e a comida que você come 2 vezes por dia, 1 vez por dia, porque você não tem muita fome, é hambúrguer, é pizza, é porcaria, é comida industrializada. Então, se a gente não mudar isso, se você não fizer uma atividade física, você não vai emagrecer. Ele quis não. O paciente que, enfim, achou muito sacrifício fazer certas mudanças e quer um remédio mágico. Ele não é um remédio mágico, tá? Ele é um remédio que ele tem contraindicações para pessoas que tiveram problema de pancreatite, para pessoas que têm problemas, câncer de tireoide, etc. Não devem nem podem tomar. Diabéticos tipo 1 também não podem, entre outras coisas, tá? Agora, por que o Monjaro não funciona em algumas pessoas? Nível de inflamação crônica, às vezes a pessoa muito inflamada, são aquelas pessoas que não têm acompanhamento médico ou que vão no médico que só receita o Monjaro e fala tchau e benção, se vira, vai no nutricionista, né? Assim, simplesmente joga o paciente para lá, e não muda nada, não suplementa, não vê as carências vitamínicas dessa pessoa, como é que estão os hormônios dessa pessoa, como é que está o estilo de vida, se faz atividade física ou não, simplesmente dá, ou aquela pessoa que pega o Monjaro com o vizinho, conseguiu uma receita, comprou, sei lá, no Paraguai, comprou em outro lugar que não precisa de receita, tá tomando por conta própria. A gente vê que, não funciona porque o remédio é uma porcaria, não. É porque existem coisas que antes disso precisam ser mudadas. Na minha consulta, antes da consulta, eu peço muitos exames, tá? E esses exames são para eu ver exatamente o grau de inflamação, como é que estão os hormônios dessa pessoa, como é que está o intestino, o funcionamento do intestino. Eu quero te perguntar assim, quantas vezes o médico te pediu um exame de fezes? Né? Hoje em dia, só quando a criança pede e tal, né? Exame de coprológico funcional, alguém já pediu isso para você? Então, é um exame que me diz exatamente como é que está funcionando o seu intestino, o que ele precisa, como é que você está absorvendo os nutrientes, a comida que você come, o que está acontecendo. Diante de tudo isso, eu falo assim, beleza, a gente vai montar aqui, você vai usar o Monjaro, ok, 1 vez por semana, mas a gente vai ter que entrar aqui, solucionar certas coisas, vamos, de repente, modular esse hormônio, vamos fazer algumas coisas, você está precisando esse nutriente, você está com a vitamina D muito baixa, a gente sabe que vitamina D muito baixa aumenta o acúmulo de gordura no abdômen, então não adianta você querer emagrecer com a vitamina D de 20, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que consertar antes para o Monjaro
poder realmente funcionar. Isso. Eu tenho uma paciente que chegou também usando um nível muito alto, uma dose muito alta de Monjaro, e ela, doutora, eu quero a dose de 7,5. Eu falei, eu não vou te dar dose de 7,5, a gente vai começar com 2,5, que é a dose menor, e a gente vai mudar algumas coisas. Ela saiu brava comigo, não vai funcionar, porque não funciona já, se o 7,5 não está funcionando. Eu falei, faz isso. Eu falei, só confia em mim, me dá um créditozinho aqui. Ela chegou uma semana depois, já perdendo peso, feliz da vida, tá com 2,5, fazendo economia danada, né? E tá aí feliz da vida. Então ela entendeu que não é dose dependente, é inflamação dependente. Muito bom. Você falou em hormônio, já me veio a questão da menopausa. Nesse caso, realmente a gente tem uma resposta diferente ao emagrecimento? Quando você fala menopausa, no climatério já começa isso, ou já tem uma idade na mulher que isso começa a acontecer, ou poucas mulheres são orientadas sobre isso? Acredito que são, né? Antes a gente tem que voltar também para o contexto histórico aqui de que fizeram a gente acreditar que a gente consegue aguentar tudo, que a mulher aguenta sofrimento, dor, não dorme e tal, e tá tudo bem, porque a gente aguenta porque a gente tem que sobreviver e tem que criar filho e tal, etc. Por isso que a gente aguentou, mas eu sempre falo, se dói, se produz alguma coisa ruim para você, não tá certo. A menopausa, ela é um quadro que é extremamente cruel para a mulher, né? É uma queda brusca de hormônios de uma hora para outra. Essa queda brusca faz com que a pessoa até mude completamente, né? Ela muda os relacionamentos dela, ela com ela mesma, a química dela muda, porque ali ela está sem hormônio. Então, a mulher que não faz reposição hormonal, seja porque não quer fazer, porque tem medo, porque não foi bem orientado. Se tem medo, não foi bem orientado. Ou porque tem realmente algum processo de doença no corpo que não permita que ela faça reposição hormonal, ela vai sofrer muito tudo que a menopausa faz, que é acelerar o envelhecimento. No primeiro ano da menopausa, a pessoa perde até 40% do colágeno do corpo. Então, a gente já vê que é um baque muito grande em todos os setores da vida, em todas as áreas biológicas, em tudo. A gente perde a proteção dos hormônios, a gente perde a elasticidade da pele, a nossa lubrificação, a questão da névoa mental que aparece, enfim, tudo isso que pode ser contornado aí com reposição hormonal, de preferência bioidêntica, né? Porque tem gente que até hoje está tomando xixi de égua aí para fazer reposição hormonal com esses hormônios aí de farmácia. Então, o que a gente faz? Nesse período, realmente dificulta muito a perda de peso, porque o corpo muda a conformação dele, né? Mas eu já ouvi colegas meus falando assim, não, é impossível, falando para o paciente, é impossível emagrecer na menopausa. Não é não. Aí vem aquela coisa, se tá vivo, é possível. Sim. Né? Só para morte que não tem jeito. Se tá vivo, a gente consegue fazer tudo. Então, é difícil? É mais difícil sim. Vai ter que mudar a coisa? Vai ter que mudar, assim, estilo de vida, vai ter que mudar várias coisas, tipo de exercício que pratica, aquela pessoa que gosta de correr e tal, vai ter que fazer uma musculação, exercício de força. Muda bastante isso aí. A suplementação que vai ter que tomar, o aumento da ingestão de proteínas. Por mais que seja uma pessoa vegana, vai ter que ter uma suplementação de proteína, pode ser vegetal, mas tem que ter, etc., para a gente contornar isso aí tudo. Se for uma coisa bem feita, essa mulher perde peso como uma menina de 29 anos. Por que eu falo 29 anos? Você perguntou do climatério. O climatério é a primeira queda hormonal que acontece ali por volta dos 30. Tá? Então, a partir dos 30, a gente começa a diminuir os nossos níveis hormonais, dos 40 muito mais, chega nos 50, então entra na menopausa, ali por volta dos 50, né? Então, tudo isso a gente tem que ver, que uma pessoa de 22 anos vai reagir de um jeito, e uma pessoa de 35, 45, 55, 90 anos vai reagir de forma diferente. Mas que se o médico tiver um bom conhecimento de fisiologia humana, ele consegue contornar tudo isso aí. Maravilha, concordo também. Eu estou fazendo a reposição hormonal, né, assistida, com indicação, e
ano passado, simplesmente, eu estava subindo a escada, eu sou uma pessoa de uma energia, você viu que sentei aquele minutinho que a gente estava olhando, ai, cansaço, mas eu já sei que eu vou ter energia, eu gosto do que eu faço, eu sou energia muito clara, muito viva. Você imagina o que foi para mim começar a subir a escada, que doía a perna, eu dormir à tarde, não existe. Eu cansada, aí eu falei, opa, peraí. Ainda fui segurando, porque eu acredito que emocionalmente aceitar também essa palavra, eu estou no climatério, é um pouco dolorido, baseado em tudo que a gente vive, tudo que a gente ouve, no que o patriarcado traz, de que a partir de agora você não reproduz mais, né? Então você é improdutiva, né? Então eu tinha os 175 sintomas, mas ainda menstruava, não estava. Aí 2 dias sem dormir, aí foi pior para mim, porque não dormi. Eu posso dormir pouco, eu funciono muito bem. Agora, a insônia, eu acho que é algo que mais me incomoda. Eu falei, não. Aí opa, se faltava isso, vamos lá. E tá totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Eu acho, inclusive, que é uma causa que eu quero, e esse ano também, além do consultório aberto e do que eu tenho feito, porque é injusto não levar essa informação, porque os anos que antecedem esses podem ser totalmente diferentes. Sim. Né? Mas é desafiador e, com certeza, a possibilidade de emagrecer depois de estar começando, né? Organizando a questão hormonal, sim, eu sou retrato disso. E é importante saber também que a maioria das mulheres, a partir dos 45 anos, começam com sintomas de queda hormonal, que são vistos como sintomas psiquiátricos. Tá? Então, antes dela ir procurar alguém que saiba de hormonologia e avalie isso bem, ela vai para o psiquiatra, porque ela quer se ver livre daqueles sintomas e melhorar o humor. E aí o psiquiatra, a maioria deles não pede nenhum exame, não vai querer saber como é que tá essa questão hormonal, porque às vezes ele vai colocar o que você fala para ele em algum remédio que ele conhece. Então esse sintoma tá depressivo, isso, mas aí te junta, daqui a pouco a pessoa tá tomando 5 remédios, um para dormir, um para acordar, um para ansiedade, um para depressão, um para te dar energia, e não tem qualidade de vida nenhuma, a pessoa perde capacidade mental, porque não consegue, porque tá ali com uma polifarmácia dopado. Por que ao invés disso a gente não vê a questão hormonal, sabe? Por que esse médico falou assim, olha, primeiro tenta alguém que faça uma reposição hormonal em você, que dê uma olhada numa modulação hormonal, dê uma olhada nisso primeiro, depois se você continuar, volta aqui que a gente vê isso. E Tamara, eu sempre puxo a nossa audiência para exigir um atendimento de qualidade, fato, é nosso direito, mas também para ter responsabilidade com a própria vida. Porque se o médico não procurou, e aí volta para o que você falou da reconexão, você tem que se entender o que está acontecendo, tem que se conectar com você, e você é responsável pela sua vida. Então, agora, eu estou igual antes, o que vai acontecer a partir de agora? Então, é se informar, mas nesse caso, aí eu vou te falar que é preguiça, porque se você tem preguiça de olhar e de entender ou de ler alguma coisa sobre você, que direito você tem, o que você sabe perguntar, você tem que realmente ficar emprenhada pelos ouvidos, e o que me falarem é o que vai acontecer. Eu sempre friso isso com os meus pacientes, sejam donos da sua própria saúde, do seu corpo. Não deixe isso 100% para a mão do médico. Delegável. Sabe? Sim. Não faça isso, vá ler, se informe, porque é seu corpo. Todo mundo tem um corpo humano aqui. Então, todo mundo tem uma obrigação de saber razoavelmente como funciona. Sim. Então, vá procurar informação de qualidade, sabe? Se você tem aquele médico que você gosta, então, pergunte para ele. E eu sempre falo assim para os meus pacientes que eles precisam de informação em saúde, porque o nível de informação de saúde no Brasil, e eu acredito que na maioria dos países do mundo, de uma pessoa, por exemplo, que não tem escolaridade nenhuma, para uma pessoa que tem, sei lá, um doutorado, que não seja na área médica, é a mesma coisa. Sim.
A pessoa tem o mesmo nível de informação, Sim. porque ela acha que é um médico que tem que falar para ela. Eu tive uma paciente essa semana no meu consultório, que ela estava passando pelo processo de emagrecimento, com um resultado fantástico, é uma mulher de 70 anos, estava com o corpo lindo e tal, e aí ficou gripada. Eu sempre falo, aconteceu alguma coisa, me fala. Manda mensagem que eu respondo na hora, sabe? Não fica assim, sofrendo lá sozinho, não. E aí ela, eu tive uma sinusite, fui pro médico, o médico, a primeira coisa que ele fez é suspender a minha dieta e tirar meus suplementos, porque disse que não, agora que eu tenho que comer mais porque eu tô doente. Isso é uma crença, sabe? É uma crença, assim, absurda, e o profissional que falou isso é um profissional que não tem um conhecimento. Claro, é uma pessoa que, de repente, até mais nova, saiu agora da faculdade, etc., que solucionar ali, mas falar para a pessoa comer mais porque ela está doente é desconhecer fisiologia humana. Porque os orientais, por exemplo, antigos, eles falavam assim, você está doente, faça jejum, porque você está habilitando o mecanismo de homeostase do seu corpo, para o seu corpo se reequilibrar, para você se curar de doenças, ele precisa de um tempinho sem estar produzindo insulina, que é o hormônio inflamatório por excelência. Então, se você está doente, se sentindo mal, dá um tempinho, toma as infusões, toma um chá, sabe, com uma coisa leve, beba bastante líquido, aumente muito a sua ingestão de líquido, seu corpo vai ter um mecanismo certo para te livrar daquela doença. Sensacional. Muito, 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 muito bom. E eu me interessei tanto agora aqui no final, estava pensando alguma coisa no que você estava trazendo anteriormente, que ia validar também, mas a minha névoa está aqui e aparece, vem aparecendo. Então, caso eu me lembre, eu retomo isso. O que você mais vê, né, nos seus pacientes? Quando as coisas começam a acontecer, quando a dieta está acontecendo, o emagrecimento está acontecendo, as mudanças são na autoestima, no corpo, com eles mesmos? É uma mudança em tudo, tá? A pessoa, primeiro que assim, se você mexer na autoestima de uma pessoa, se você conseguir que ela melhore a autoestima dela, ela melhora tudo. Tudo na vida dela. Ela melhora as relações interpessoais dela, ela melhora no trabalho, ela vai ter muito mais energia para fazer qualquer coisa, ela vai ser uma pessoa melhor, inclusive, tá? Com O próximo, né? isso, se relacionando com as outras pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de prosperidade, que hoje todo mundo agora é coach de prosperidade, se você falar de prosperidade, você tem que falar de autoestima e de autocuidado. Não é só de trabalho de se enfiar no trabalho, trabalhar até morrer para ter dinheiro. Porque até o dinheiro é uma energia. Então, se você está ali simplesmente sem energia para nada, com foco em coisas que não são boas para você nem próspero você vai ser. Então, você primeiro melhora a autoestima da pessoa, ela se enxerga diferente, aquela coisa que eu te falei da identidade, ela começa a construir uma nova identidade que ela quer ter. Eu acredito muito nisso, que a pessoa pode ser quem ela quiser, Sim. sabe? Então ela muda o corpo dela, ela se melhora, ela se sente bem, saudável, porque um corpo saudável é uma cabeça feliz. Felicidade tem a ver com se sentir saudável. Na entrevista anterior, isso veio à minha mente várias vezes, agora novamente. Um corpo forte sustenta uma mente forte. Agora, é impossível. Eu tenho uma mentalidade muito forte e um corpo fraco. Essa estrutura muscular, ela tem que ser forte, essa estrutura tem que acontecer tanto na mente quanto no corpo. É impossível dissociar isso, não existe. Enquanto você estava falando, eu faço sempre, né, as imagens mentais. Imagina alguém muito rico, que tem muito dinheiro, que chega num super carro, mas desce dali obeso. A imagem é incongruente. Isso. Com todo o respeito, né, quem quiser aí fazer alusões ou críticas, seja o que for, eu não estou falando nada disso, só que a gente enxerga o equilíbrio, porque normalmente você olha alguém que está obeso, é ansioso, é depressivo. Esse pré-julgamento acontece, né, e gera descredibilidade, porque normalmente é mais fácil você faça uma imagem de alguém
próspero, saudável, rico, não vai vir essa outra imagem. Não. Não adianta. Então, enquanto nós continuarmos aceitando, né, essa parte da população que está tudo bem, cada um vive o quanto quer, é um direito, mas dizer que é fácil, e quem está falando, ela ficou com sobrepeso. Eu estive na obesidade por mais de uma vez. Não, de forma alguma, para mim, houve felicidade ou tranquilidade nisso. Felicidade e tranquilidade tem a ver com equilíbrio. Pelo menos você se olhar e falar, poxa, tô bonita, tô bem, Isso. né? Tô em forma, porque o contrário de estar em forma é estar deformado, sem forma. E pode parecer duro, eu acredito que quem ama e quem quer o bem do outro de verdade, falando não só em estética, mas em saúde, mas é muito ruim quando você se sente mal, você não vai estudar tão bem, você não tem autoconfiança para o trabalho, para estar aqui na frente falando, tá bem, porque alguém pode, em algum momento, te, né, jogar ali uma farpa, porque esse é o mundo. Então, essa é a minha percepção, com amor e com respeito, e eu falo isso pro meu filho. Né? Vai, faz atividade física, e essa questão da atividade física, o quão importante é. Você não está fazendo, a possibilidade de deprimir é muito maior. Né? Então, é um ciclo, né? Um abismo puxa o outro, assim como os bons hábitos vão começando, né? E a recíproca é verdadeira para o outro lado também, para que você obtenha, né, esse sucesso de estar bem. Faz sentido? Todo. Acho que a autoimagem é a coisa mais importante também. E, por outro lado, como também tem gente assim, o obeso que quer emagrecer e tal, que está sem saúde, também do outro lado a gente pode ver aquelas pessoas que eu também recebo, pessoas magras e tal, que querem secar mais e que nunca estão satisfeitas também. Que também tem aí uma questão... Disfunção. Uma disfunção também de autoimagem. Sim. Né? Então, você trabalhar isso, você se colocar quem você é, sabe? Saber o seu propósito na vida também, que é uma coisa muito difícil, você saber quem você é e onde você está, né? Se você souber isso, você já tem a chave para qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Eu acrescento ao saber quem você é, onde você está, o onde você quer chegar. Isso. Porque também não saber para onde vai, aí qualquer lugar serve, ou qualquer pessoa que passa na sua frente te chama para ir ali, você vai, você tem que ter sua agenda. Isso. Né? Ainda mais nesse mundo de influencer que a gente tem hoje, que é o tempo inteiro, alguém querendo parecer com alguém, sabe? É um modelo de beleza que nunca é alcançável e tá todo mundo igual, né? Fazendo um monte de procedimento. Então a gente faz procedimento para ficar bem, mas assim, para se alejar, né? Isso aí também é uma coisa... desconfigurar. Isso. É verdade. Você está se preparando para ser uma palestrante nacional, internacional, lançar mentoria sobre o Monjaro e escrever um livro. Fala um pouco sobre isso para a gente e que legado você quer deixar. Essa questão do curso do Monjaro, eu quero fazer justamente para aquelas pessoas, podem ser para médicos também, que querem conhecer um pouquinho mais, que querem conhecer sobre o assunto, mas para pacientes, para pessoas que querem usar o que estão usando e não sabem muito o que esperar, e aí estão fazendo às vezes com uma orientação que não é boa, ou sem orientação nenhuma, para pelo menos que essa pessoa saiba mais ou menos ali como que ela tem que lidar com aquilo. Por que que funciona, por que que não funciona? Entrou no platô, por que que entrou no platô? O que que está acontecendo? Que tipo de suplemento a pessoa tem que usar? Quais os tipos de exame que ela deveria fazer antes? Então, tudo isso para uma orientação, eu fico muito incomodada, assim, dá vontade de sair falando para todo mundo o que que é, então o jeito que eu entendi, que eu encontrei para isso é fazendo um curso online, que já vai ser disponibilizado por um valor acessível. A questão das palestras, eu estou escrevendo um livro que é como usar a espiritualidade para emagrecer, ainda não tem um título definitivo, mas é sobre isso, que é justamente essa questão da conexão, de você usar realmente algumas coisas que você pode fazer até de forma prática para você se reconectar e mudar a sua vida, mudar o seu corpo. Você com você mesmo, sem ficar toda hora precisando, pulando de um profissional para outro, de uma dieta para outra, de um remédio milagroso para outro.
E essa questão das palestras, eu sou apaixonada por palestrar, eu acho que é o que eu mais gosto, assim, de fazer, porque eu posso alcançar mais pessoas. Sim. Né? O legado que eu quero deixar é que as pessoas, elas precisam saber que elas têm que ser bem cuidadas, que medicina não é uma caixa de que vai te fazer milionário se você não souber o que fazer, se você não solucionar a vida das pessoas. Medicina é muito mais do que isso. Eu acho que é um compromisso até divino, espiritual mesmo, porque as pessoas estão confiando a vida delas para o médico. Eu sempre agradeço muito as pessoas, os meus pacientes, pela confiança deles, sabe? Porque uma pessoa para entrar dentro da minha sala e confiar, me ouvir, fazer o que eu estou falando e aceitar o que eu estou propondo, isso para mim é a maior gratidão. Para mim é um sucesso, assim. Já conquistei o que eu quero, que é a pessoa colocar ali, abrir a vida dela para mim e me deixar entrar para eu ajudar a solucionar a vida delas. Então, acho que a medicina para mim é um sacerdócio mesmo, tá? De vez em quando até meio sacrificante, porque eu deixo de tirar férias, eu levo o celular, fico olhando, eu acho que eu preciso, estou trabalhando isso em mim até para também relaxar um pouco mais, mas eu quero, é cuidar das pessoas, conseguir mesmo fazer diferença na vida das pessoas e que elas saibam que mesmo a pessoa no meu consultório, seguindo o que eu falo, a mudança que ela está fazendo no corpo dela é ela que está fazendo. Eu só dou ali o caminho das pedras, mas quem muda o jogo inteiro é o paciente. Sim. Vamos para o nosso quadro final. A conversa foi sensacional. Nem vou falar agora, a gente terminar. Foi muito, muito, muito gostosa. E uma das coisas que você transmite e reflete, né, até pela sua vestimenta, é o quanto a sua identidade e o quanto você está bem com você mesma, sem estar aí na paleta que tem que ser, porque tem que acontecer dessa forma. Então, acredito que quando de fato nós estamos bem conosco, você consegue ser quem você identificou. Carol, eu tenho eu sou uma médica que não entra muito no esquema, sabe? Padrão não, eu saio muito do padrão, eu sou uma pessoa que eu tenho muito poucos amigos médicos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu circulo em todos os lugares, mas que eu nunca quis essa vidinha do médico, de sair da faculdade, já ter um namorado médico também, de preferência, me casar logo, ter filho, para prosperar junto, para fazer riqueza, não, eu sempre quis assim, eu prezo muito a minha vida pessoal, prezo muito as minhas amizades, eu luto jiu-jitsu há muitos anos, é uma coisa assim, meu estilo de vida é isso, eu tenho tatuagem, eu gosto de viajar sozinha, eu gosto de dançar, de vez em quando eu sou até DJ em festa, assim, porque eu gosto. Então eu faço o que eu quero. Ah, mas aquela médica é meio estranha. Eu sou neurodivergente, sabe? Eu tenho um TDAH gravíssimo, que foi muito conflitante para mim na minha adolescência, na minha infância, muito difícil, mas que eu consegui chegar até aqui, me formar, fazer tudo que eu quero, com os caminhos que eu trilhei para mim mesma. Então, o que eu passo para os meus pacientes é isso. Você não tem que ser o que o mundo quer que você seja. Vá fazer o que você quiser. Faça a vida, a experiência humana, a vida do ser humano na Terra é uma vida de experiência. A gente está aqui para experienciar as coisas, sabe? E não para ficar pagando, dando desculpa, ficar dando satisfação para sua família, porque eles querem que você seja assim, querem que você seja assado. Essa reconexão também espiritual é de saber quem você é, né? O que você quer, quem você é da vida. Você é esse tipo de pessoa que fica em coquetel de médico, toda vestidinha ali de babadinho, não, nessa não sou eu, não vai acontecer. Então, assim, eu frequento tudo, eu adoro, eu sou a pessoa que frequenta muitas aulas, eu estou o tempo todo estudando e tal, mas assim, eu sou quem eu sou e isso, de repente, me faz me conectar melhor com as outras pessoas. Você conhece a doutora Renata Gouveia? Não. Eu vou te mandar, faço questão. Quando vocês são
parecidas, assim. Ela é muito isso, ela é muito autêntica. E de uma inteligência, né, surreal, neurodivergente também, bipolar, e assume, conversa, e briga, e faz, e é ela, sabe? E eu acredito que todos nós temos o nosso brilho, contanto que você esteja vivendo o que você quer viver, que seja a de babadinho, que case, e não é sobre profissão, mas é sobre A poder sua ter a verdade. liberdade Isso. de ser, né, quem a gente deseja. E tem conversa aqui para horas e horas e horas. Que delícia poder ter tido essa oportunidade de conhecer. Espero que faça mesmo esse curso, e quero validar algo. Não teve uma pergunta, eu te falo porque eu tenho um estado de presença muito grande. Eu preciso ter, e eu desenvolvi esse estado porque eu tenho que estar aqui conectada para fazer com que a conversa seja boa, eu tenho que prestar atenção em você, eu tenho que estar com você o tempo todo, mas eu não entendo, não sei como é que você tratou, se você trata com alopatia, com o que for, mas não tem um gancho que comece, que não volte, que não termine. E eu acho que isso é outra coisa muito gostosa de poder falar, é que TDAH, você pode enxergar isso como algo totalmente limitante, ou que você não vai chegar aonde for, e médica, autêntica, e o que fala, não, você tem que pensar em muitas coisas, você não consegue focar em uma coisa. Não tem um gancho que você pegue que dá pergunta, e ela acabou de acontecer, agora mesmo, que o final, o legado, e o legado no final falou, eu quero deixar esse. Então, não sei como ou o quê, mas isso está assim. Eu criei assim estratégias mentais para conseguir até palestrar, mas o meu TDAH, por exemplo, quando o paciente está na minha frente no consultório, eu geralmente estou digitando também, conversando, olhando e digitando, eu digito sem olhar o teclado, porque senão eu posso me perder, principalmente para aquelas pessoas que são um pouco mais prolixas, que começam a falar muito, eu tendo a me perder. Mas eu criei situações para mim, eu não tomo nenhum tipo de medicamento para TDAH. Nunca tomou? Não, o que eu faço, eu uso, por exemplo, magnésio treonato, dose alta, eu uso vários suplementos, se eu for te listar aqui é um monte, e tento sempre puxar para o presente tudo que eu faço, estar vivendo em presença. Porque se eu estiver aqui com você pensando que eu preciso lavar o carro, que eu tenho uma conta para pagar, que meu filho está me esperando e tal, você está falando daqui a pouco, que acontece também, se for ser um papo furado com os amigos, isso acontece. Mas como eu estou aqui com você, eu criei estratégias para que eu consiga dar uma entrevista e não ficar bugada aqui, como diz meu filho. Divagando. Ai, que bom, muito bom. E é isso, né? O Monjaro, eu identifiquei, né, ao longo de todos os testes possíveis e impossíveis, né, que ele traz essa oportunidade de você conseguir se comportar de forma diferente, né? Essa é a minha percepção, e ele realmente vai te trazendo isso. E é nisso que eu de verdade acredito, né? O comportamento é algo que é possível esticar, modificar. A gente não está falando de personalidade, a gente não está falando de tal, está falando de comportamento. Então, se você compreende isso, de fato, você consegue chegar no corpo, né, melhorar, mas é entender que há essa autonomia. Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, nossa, o Monjaro me deixa pensando como magra pela primeira vez na vida. Assim, de olhar a comida, tá bom, vou pegar só um pouquinho. Que era uma coisa que a gente deveria ter sempre, mas eu sempre falo, durante o uso do Monjaro, você já tem que começar a trabalhar essas coisas para quando você não usar mais, você ainda tá na mesma mentalidade, porque senão não existe remédio milagroso. Ano que vem eles estão aí para lançar um remédio que evita que a pessoa engorde de novo depois de usar Monjaro. Então toda hora é um remédio diferente, mas é isso que a gente quer para a nossa vida? Ficar sempre dependendo de um remédio? Né? Ou a gente pode conseguir isso com a gente mesmo? E que os jovens, né, a gente teve a oportunidade de viver o suficiente para começar, né, eu falo que a maturidade ela é maravilhosa nesse ponto, mas que cada vez as pessoas mais jovens começam a acreditar e entender, né, o que quem tem um pouco mais de experiência está trazendo e está falando. Às vezes eu converso com o Guilherme, faz assim, não, né?
uma hora vai ser mais fácil, não precisar quebrar tanta cara para chegar, né? Mas foi assim conosco. Imagino que vocês da nova geração, que eu não concordo em chamar de geração mimimi, até porque tudo que vem depois é melhor, eu preciso respeitar, mas então que vocês sejam tão inteligentes quanto para ouvir e mais jovem, cada vez mais cedo, poderem cuidar da saúde. Não tá aí com esse monte de vapor, né, na boca e dentre tantas outras Ontem coisas. eu li uma notícia que me deixou muito feliz, eu vejo isso com meu filho. Meu filho tem 22 anos e ele não gosta de beber. E os amigos dele também não bebem. Aí ele, por exemplo, ele saiu de casa, foi no sábado, saí, eu vou para uma festa e tal. Quando chega 10 horas da noite, o menino em casa. Eu falei, ué, isso na minha época de 22 anos não existia chegar 10 horas da noite em casa. Você tá 10 horas saindo. tá saindo de casa. E aí ele fala, ai, mas estava cheio, não tinha lugar para sentar. Eu falei, lugar para sentar, pelo amor de Deus, lugar para sentar para Senta em casa. Para mim, né? Para quem é mais velho, quer lugar para sentar. E a notícia que eu vi é que o consumo de bebidas alcoólicas no mundo diminuiu mais de 850% por conta da nova geração que não quer mais beber. Ou que bebe, mas não era aquela coisa de encher a cara de cair como... Se não houvesse amanhã. Isso. Como das pessoas da minha geração, por exemplo, fazendo na juventude, né? E em contrapartida, as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado. É tudo muito dicotômico, né? Muito incongruente às vezes. E eu me assustei, porque eu imaginei que não fosse. Mas a Vicky, que inclusive uma pessoa maravilhosa, que tem uma ONG, a Vida Mais Positiva, ela está o tempo todo nisso, né? E falando que tanto HIV como sífilis, o HPV aí sendo falado. Então, é importante que mais boas notícias aí comecem a acontecer. Mas eu tenho fé nessa... Eu acho assim que sempre a gente vem... As gerações, elas vêm, trazem umas coisas, quebram umas coisas para isso ser reconstruído. Então, eu também não concordo com essa coisa do mimimi. Eu acho que eles não aceitam mais certas coisas que a gente aceitava, tá? Por exemplo, essa coisa de trabalhar igual um louco e não ganhar quase nada, e não ter tempo para nada. Eles não aceitam isso, eu vejo isso. Sabe? Mas eu não vou ficar trabalhando o dia todo, quando é que eu vou viver? Quanto que a gente na nossa... Falava isso jamais, né? E eu acho certíssimo, porque os países mais desenvolvidos, hoje, tem país que só trabalha 4 vezes por semana. Aí eu fico pensando, porque é importante o contato com a família, para a saúde mental do indivíduo, a saúde da pessoa na sociedade, para a sociedade ser mais próspera e mais feliz. Não essa loucura de ficar o tempo todo trabalhando e morrer de trabalhar. Claro que tem as épocas da vida que a gente faz isso realmente para construir coisas. Com certeza. Mas tem pessoas que levam a vida inteira nisso, não cuidam da saúde, não cuidam da família. E não chega. E nunca chega. Sabe? Essa coisa de você ficar tranquilo, agora eu tô rico, tô tranquilo. Não, não vai chegar. Então, a vida é hoje, a gente não sabe o tempo que a gente tem aqui. Sabe? Eu acho que é cuidar da nossa saúde pra gente, se for o caso, a gente não sabe o dia que a gente vai embora. Mas se for da programação de você viver até 100 anos, viva 100 anos com saúde, com independência, podendo se levantar, se deitar, se limpar sozinho. Minha mãe tem 90 anos de idade. Minha mãe não tomou um remédio. Minha mãe toma um monte de suplemento, ela faz reposição hormonal até hoje, ela dirige, ela viaja sozinha. Ela é brava até hoje, dá bronca em todo mundo, mas assim, é uma pessoa que, sabe, que ela faz tudo, ela não depende de ninguém para fazer nada. Então é isso que a gente quer, que essa é a medicina que a gente merece, da longevidade. E não chegar lá tomando 1 milhão de remédios, sem vida para nada, sem poder fazer as coisas que gosta, sem propósito, né? Sim. Então eu acho que é isso. Melhor morrer mesmo. Se for para viver desse... E sem falar que quem vive desse jeito, novamente eu estava falando, né, na entrevista anterior, você aprisiona as pessoas que você diz que ama. Exato. Então não vão poder viver, Exato. vão ter que ficar ali amarrado no seu pé, porque quem que tem coragem, né, de largar, e sendo que, mais uma vez, se você fosse responsável pela sua vida, essa história de esperar, meus filhos vão cuidar, isso, minha mãe ouço desde sempre. Novinha, ela, até meu cachorro já tá pago, não quero dar trabalho para ninguém. E tá aí, com 80, fez 80 ontem, firme e forte, brigando com todo mundo e dando opinião ali. No dia que ela deixou de pintar o cabelo, ela usava aquele acaju púrpura, e aí deixou branco, eu me assustei. Eu falei, opa, parece que, né, alguma coisa tá aí. Aí logo que eu ouvi, porque
antes de começar o consultório aberto, a gente já está aí com cerca de 180 entrevistas, graças a Deus, 3 postagens semanais. Eu não tinha ouvido falar que pessoas com 60, com 70, e foi o que você acabou de trazer, estão fazendo reposição. Então, comecei a buscar isso também, que é importante essa informação, porque se nós amamos de fato os nossos pais, é dar um pouco mais de qualidade de vida com a informação que a gente tem hoje. Isso. Mas ela também está bem, e ela sempre disse, e eu tenho certeza que Deus a ouve, porque ela continua muito bem, faz a hidroginástica dela, não tem os melhores hábitos possíveis, porque também trabalhou na área da saúde, às vezes em 3 hospitais e dando plantão, mas ela sempre fala, eu não quero ficar aqui para depender de ninguém, quando for assim que Deus me leve. Eu acho que o maior presente, eu falo isso pro meu filho, o maior presente que os pais podem dar para os filhos é se cuidarem. E se cuidarem, inclusive, de ter vida social, de fazerem parte de grupos, de não ficarem dependentes emocionalmente de filho. Porque filho é o que fala, filho é pro mundo, não é pra gente mesmo, são outras pessoas, é um outro universo, né? E aí, quando você falou dessa questão que não sabia da modulação de reposição hormonal em pessoas idosas, gente, isso é uma coisa. Você lá antes falou de patriarcado e tal. Essa coisa, a mulher passou da menopausa não serve pra nada, que morra. Não. Você tem uma vida, é a metade da sua vida ainda, mais a metade para viver e produzindo outras coisas, entendeu? E o mundo, eu acho que está mudando nesse sentido também, até das pessoas repensar essa questão de filhos, né? De ter filho para satisfação pessoal. Ou você tem um filho que é realmente satisfação pessoal, você construir alguma coisa ter um filho com uma pessoa que você ama e tal, construir uma família, mas saber que daqui a pouco vai mudar de configuração, né? E o patriarcado veio para dizer para a mulher que ela não serve para nada, por que vai fazer reposição hormonal? Para quê? Eu vejo colegas, principalmente colegas médicos homens, não assim os mais novos, mas assim os mais antigos, falando assim, pra quê? Você vai fazer reposição hormonal? Você quer ter filho? Você quer... Não, quero transar, né? Bastante, assim, né? Ter lubrificação. E nós estamos aqui totalmente potentes, isso, né? Podendo trabalhar, liderar, mas aí quando te cortam, quando começa... Peraí, eu tenho uma memória surreal. Você vê que eu acho que até o Frog, como é que é, gente? Fog. Esse brain aí, ele vem, mas eu venço, sabe? E vou até onde for para isso, mas aceitar. Aceitar que a gente não tem, sendo que toda a capacidade produtiva, toda a experiência, a expertise do que trabalhamos, para agora... Alguém sempre se beneficia quando as mulheres estão competindo uma com as outras. E eu não estou aqui falando de machismo, não gosto de homem, acredito extremamente num pai dentro da família. Uma família, na verdade, é muito importante, é totalmente diferente, filhos criados, né? Eu respeito, quero e gosto, né? Justamente, nunca vou falar mal do homem, pelo contrário. Agora, dizer que nós não vivemos, né? Exatamente, uma super dificuldade. Tudo é mais difícil, né? É mais desafiador e a gente tem que enxergar isso. Essa coisa muito mal entendida também dessa questão dos hormônios, é falar assim, por exemplo, os hormônios, tudo bem, tem a lubrificação, tem a questão sexual, mas um dos órgãos que tem mais receptores para estradiol, por exemplo, para estrogênio, é o cérebro. Sim. O lugar que tem mais receptor de testosterona no nosso corpo é o músculo cardíaco. Então, tira disso, vai para a pele, vai para os ossos, vai para o seu sistema circulatório, vai para tudo, e aí você vê que não é questão disso. Não é reprodução, na verdade o eixo, né, não é mais cabeça, ovário, né, é justamente um outro período. A menopausa é muito mais sobre cérebro mesmo, por isso que as mulheres antes enlouqueciam, e aí um monte de mulher se divorciando, e achando, e o cara vem, a mulher tá louca, e eu entendo vocês que também não compreendiam isso, mas por isso que, mais uma vez, a mulher ela tem que tomar a responsabilidade. Eu cheguei a ficar tão irritada, Tamara, que o pisar
dependendo, aquilo já me irritava, Uhum. né? Eu comendo aqui, outra pessoa comendo, eu ouvia muito o mastigar, Uhum. irritante. Isso. Gente, Uhum. é enlouquecedor. Então, não é normal. Não é normal. Entendam, a gente tem que parar de normalizar. Isso. Poxa, a cólica foi normalizada durante tanto tempo, até que agora está aí a endometriose, a causa de tudo isso. Não é, a gente não precisa sofrer. E eu acho que vem lá, né, Nossa, acabei de fazer uma conexão importante aqui, né, porque a Bíblia traz que por causa do castigo, né, para o homem vai acontecer isso, e a mulher vai ter dor de... Jesus não quer isso para ninguém, não. Pelo menos o Deus que eu conheço, que eu sirvo, e que dentro da minha crença, o que eu aprendo todos os dias é que a gente está aqui para viver uma vida de verdade, de abundância, de prosperidade, de felicidade. Não isso tudo. Mas olha aí de novo a história, né? Porque até as dores veio. Ok, isso acontece, né? Mas não é normal. Essa questão também eu não tenho nada contra nenhuma religião, nem nada, não tem nada a ver com isso. Para mim, assim, Jesus é o cara mesmo, é o avatar que veio para mudar tudo, e é o que eu sigo. E o que ele veio para falar... Essa eu não tinha ouvido, desculpa, não deu. Não, essa não, eu já ouvi muito, agora o avatar... Não, quando a gente fala de avatar, por persona, exemplo... né? Por exemplo, Buda foi um avatar, né? Krishna foi um avatar, Jesus também Sim. foi um dos grandes avatares, né? Sim. Quando ele veio, ele nunca falou assim, por exemplo, vai, eu te curei. Não, vai, a sua fé te curou. Ele sempre empoderou a pessoa. Sempre. Agora, ele nunca falou, glorificou dor de ninguém, sabe? Isso é uma coisa que foi muito mudada ao longo da história, para que as pessoas achem bonito sofrer. Essa ideia de que se você sofrer, que você tiver uma vida miserável, depois você vai ter uma vida ótima. Sim. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente pode ter uma vida fantástica aqui, sim, se a gente fizer mudanças interiores. Sim, nossa, inclusive uma fala sua que eu anotei. Quando falar de prosperidade, a gente não pode deixar de falar da autoestima. Não é sobre dinheiro, até porque ele é consequência, tem que saber se você quer, né? Ou não, ou o quanto, ou como você quer, ou o que você está disposto. Mas acho sensacional e concordo com você. E, por exemplo, Maria Madalena, né? Ela ali, enquanto prostituta, ele fala que... Não é ela, é a mulher do fluxo de sangue. Que ela foi até lá e teve coragem de tocar as vestes dele. Então, o movimento foi da pessoa, né? Não é ele que sai buscando e curando, né? A não ser Lázaro, que já estava lá não sei quantos dias, mas até isso as irmãs foram procurar. Então, é muito importante a gente, mais uma vez, se informar. Porque enquanto você não tem informação, você vai viver pelo que o pastor fala, pelo que o padre fala, pelo que o médico fala e até pelo que seus pais falam. Isso. A informação, de fato, ela é poderosa. Pega a Bíblia, lê. Porque senão... E é por isso que o quanto quem em terra de cego, caolho é rei. Uhum. Se eu falo bonito, falo um pouquinho, você não estuda nada, o que eu falei é regra. Uhum. Até que todo mundo realmente se interesse, que busque, né, o conhecimento. Para não ficar aqui rendido a uma conversa. Exato. É isso. Né? Você sempre... Eu sempre falo assim, não acredito nem no que eu falo, vá pesquisar também, sabe? Não fiquem sempre... porque tem o influencer, agora essa coisa de influencer é sempre assim, sempre, né, o moço com a barba na régua, aquele cabelinho mais pra cima, com sapatênis ali, com o negócio. E a calça mais curta, igual essa minha aqui. A calça pescador, justa, falando, sei lá, com 25 anos de idade, falando que... Como ficar milionário. Como ficar milionário em um mês. E aí, assim, se você tiver com a cabeça um pouco mais fraca, ali, desconectado, você vai cair nessa e aí você vai se frustrar. Porque quem que fica milionário em um mês? Quantas pessoas ficam, né? E o milionário é próspero? Ter dinheiro é só isso? Não, prosperidade em todas as áreas da vida. Né? Isso, pelo menos, é o que eu acredito. Eu também. Compactuamos de muitas coisas aí, né, na nossa fala. Acho que, na verdade, não é no que a gente pensa e como vive.
Último bloco, prometo. Vamos marcar de conversar mais. Uma palavra ou uma frase, tá? Mais rápida, baseado na palavra que eu vou te falar. Obesidade. Doença. Monjaro. Recurso. Menopausa. Nossa, é tanta coisa, né? Assim, É muita coisa mesmo. desafio. Espiritualidade. A coisa mais importante. Autoestima. Mecanismo para conseguir o que você quiser. Erro mais comum no emagrecimento. Pensar só em peso. O que ninguém conta sobre dieta. Que dieta é só uma das coisas mais importantes para você emagrecer. O que te dá esperança. O que me dá esperança é a nova geração que vem para quebrar tudo e olhar o mundo de uma forma diferente. Bom, e que elas quebrem e construam, né, algo Isso. novo, sólido, que vá impactar, né, positivamente. Uhum. Prazer, de verdade. Prazer Obrigada, foi meu, amei. querida. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. E assim para vocês também. Como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Tamara. Aproveita, vai lá na rede social dela, deixa suas dúvidas, a procure, converse. Tenho certeza que serão bem recebidos, assim como ela teve toda a disponibilidade e disposição em estar nessa conversa conosco aqui. E encaminhe esse assunto, encaminhe para outras mulheres, encaminhe para outros homens, porque às vezes a mulher está ali sem tempo, o homem vai conseguir entender e poder mudar algo. Escolha contagiar ao invés de contaminar. E quando você encaminhar algo de bom, você contagia as pessoas com o bem. E até o próximo consultório aberto.